Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Gazeta Entrevista, dessa vez, mais uma vez especial, porque temos a honra de receber mais uma grande personalidade da nossa cidade, um homem que colocou o seu nome à disposição e já tem uma trajetória muito grande lutando pela nossa Cascavel. Então, para nós, é uma honra poder receber ele, que é servidor público há 18 anos, uma carreira totalmente dedicada à política de assistência social, para mim uma das mais difíceis e carinhosas também que existe, e um dos secretários mais elogiados na gestão de 8 anos aí do ex-prefeito Paranhos, agora compondo aí ao quadro de 21 vereadores de Cascavel. Seja muito bem-vindo, formado em engenharia de produção agroindustrial, querido Hudson Moreski, seja muito bem-vindo. Lucas, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui da Gazeta estar abrindo espaço para que possamos trazer a nossa trajetória, os nossos projetos, nossas ideias, num espaço de tamanha relevância que é estar vereador no município de Cascavel, com grande honra e com grande alegria. Quem te vê há tantos anos na assistência assim, não sabia mesmo, para mim isso é uma surpresa, né? Engenharia de produção agroindustrial, como é que você foi parar lá há tantos anos atrás na Secretaria de Assistência Social? Então, meu primeiro emprego formal foi como servidor público. Logo aos 18 anos, passei no concurso, fui efetivado num cargo de nível médio, de agente administrativo. E quando eu entrei como concursado, eu tinha um projeto de vida de ficar por um tempo muito curto dentro do município. E o tempo seria o tempo de buscar uma formação nível superior e buscar outras oportunidades. E até essa parte da trajetória eu segui. Consegui, fiz um curso de nível superior, me formei em engenheiro de produção agroindustrial, isso em meados de 2010. E aí nessa oportunidade eu estava inclusive já distribuindo currículos para buscar sair da área pública. E a vida nos trouxe oportunidades dentro do poder público que me fez, mesmo com a formação nível superior, seguir dentro do município, em especial na assistência social, onde lá em 2006 eu tomei posse como servidor e fiquei por 18 anos. É uma área que eu tenho extremo carinho, respeito, me identifiquei, né, em que fui pela área administrativa e tive a grande oportunidade de seguir essa profissão e chegar no local mais alto, que é estar secretário da assistência social, e posteriormente me coloquei como candidato a vereador. A gente vai falar muito sobre a secretaria, Hudson, porque como eu disse, te conheço de outros carnavais, né? Bem dizendo assim, e a gente sabe que a tua atuação sempre foi uma atuação em prol da população. Nunca usou como palanque, nunca usou como algo que te favorecesse em qualquer área, não. Foi por lutar mesmo pela nossa população. A gente já vai chegar nesse ponto, mas assim, que eu me lembro, talvez é a segunda vez que você sai como candidato a vereador, né? Sim, eu saí em 2 oportunidades e nessa me consagrei vencedor. Que dia que você olhou e falou assim, poxa, eu tenho um trabalho legal e eu posso fazer algo mais, assim? Que dia que você chegou nessa conclusão que você queria ser candidato e hoje é vereador eleito em Cascavel? Então, na vida pública, como servidor concursado, uma característica mais técnica, nós vivenciamos os bastidores da política do executivo. E nos bastidores, nessa trajetória, eu percebi que muitas vezes você estar numa posição apenas técnica te traz algumas limitações, em que o político te traz a oportunidade de captação de recursos, de fato conseguir avançar em algumas pautas que às vezes são muito travadas. Foi aí então que despertou em mim essa vontade e o interesse de, além da característica técnica que eu sempre segui, buscar aprender a característica política. Porque entendo que se as duas características caminharem juntas, nós conseguimos ter um processo mais eficiente dentro da política pública e assim tornar as coisas possíveis, trazer resultados à população, que é o grande objetivo de um cidadão, seja ele servidor concursado na área técnica, seja do político. É garantir eficiência trazendo resultado de serviços públicos bem prestados ao povo. E nesses teus 18 anos na assistência, qual foi a situação assim, que mais te marcou? Que a gente, eu tenho alguns específicos assim que eu lembro, né, são recorrentes, mas a situação que mais te marcou assim dentro da assistência e talvez uma pauta que vocês tenham trabalhado que mais te orgulhou assim também, que poxa, fizemos
com destreza, fizemos com amor, com carinho e deu resultado? Na política de assistência social, nós temos várias características, né, como política pública. Tem desde o atendimento da prevenção com bebês, crianças, adolescentes, idosos, que é aquela atividade mais leve de você levar essas pessoas a uma atividade da prática de esporte, a prática de cultura, numa perspectiva da prevenção. Essa acho que é a característica que te dá mais alegria, né, de você ver as pessoas tendo acesso. Porém, a política de assistência social te traz algumas pautas duras. E as pautas duras que eu trago é a questão da violência. Você presenciar casos de que uma criança foi abusada sexualmente, para mim essas são as pautas mais pesadas assim, e que me fez crescer muito como pessoa. Porque mesmo você buscando profissionalismo, não tem como você não se afetar como pessoa, você estar ali acompanhando um caso desse, né? Você vê uma criança que foi abusada e vê que os traumas, as consequências para a vida daquela pessoa serão para a vida toda. Por mais que nós tentamos amenizar, reduzir danos, infelizmente não vai ter a mesma condição de vida psicológica de uma criança que recebeu afeto, amor, respeito principalmente. Então, das pautas que me trouxe mais alegria, com certeza foram essas pautas de prevenção. E as pautas mais difíceis como profissional e pessoa foram as pautas das violências, principalmente contra crianças. Essa é a pauta mais difícil. Uma atitude assim, Hudson, que eu acho que marcou muito a gente também, positivamente, alguns invernos atrás foi a ação dos moradores, né? Esse acolhimento dos moradores. Mas o que rodou o Brasil não foi talvez só o acolhimento dos moradores, mas a iniciativa de levar o companheiro, né? Que, pô, a pessoa já tem uma dificuldade, mora na rua, muitas vezes a família... A gente sabe que tem algumas pessoas que é por escolha própria, mas muitas vezes a família não quer mais, não aceita a condição de vida da pessoa, e ele tem um companheirinho lá, um cachorrinho, um doguinho. Da onde surgiu essa ideia, cara? Tipo, de poder abrigar essas pessoas, mas assim, pô, nós não vamos abrir mão também do teu companheiro do dia a dia ali, o teu cachorrinho, o teu animal de estimação. Puxa, essa foi uma pauta muito legal que nós conseguimos executar em alguns anos, né? Porque a política da pessoa em situação de rua é uma política também complexa. Porque por mais que você, como poder público, oferece todas as condições possíveis a esse cidadão, ele não está bem com a sua saúde mental, e por não estar bem, ele está na rua. Porque vamos convir que ninguém em sã consciência decide estar na rua por uma opção. É muitas vezes pela questão do uso de álcool, de droga, em que pelo uso excessivo a pessoa já perdeu a sua família, perdeu o seu emprego e não resta outra alternativa ela estar na rua. E aí então, por uma característica de sensibilidade, nós, à época, junto com o prefeito Paranhos, precisávamos aprimorar esse atendimento, em que corriqueiramente nós já tínhamos os acolhimentos Casa Pop, o albergue noturno, que atendiam diariamente esse público. Porém, muitas vezes era necessário criar um serviço em paralelo que garantisse um alcance mais completo. Porque nesses acolhimentos tem algumas regras que impedem as pessoas de ficarem. Por exemplo, eles não aceitavam ficar o dia todo. Porém, quando você vê um inverno intenso, você não ter a pessoa à noite no local adequado, você coloca em risco a sua vida. Então nós decidimos, vamos abrir um espaço alternativo além dos acolhimentos normais para esse público. E aí, conversando, dialogando com essas pessoas nessa condição, nós percebemos que muitas vezes a barreira para elas aceitarem o acolhimento, além dos problemas do uso de álcool e droga, eram as questões dos animais de estimação que elas tinham, que eram muitas vezes a família daquele cidadão. Então eles decidiam, quando proibido a entrada do animal, decidiam não ir para um acolhimento em decorrência de não abandonar o seu companheiro, que a gente entendeu muito justa essa pauta que eles trouxeram para nós. Foi então que nós decidimos, por uma grande sensibilidade, abrir as portas não só para as pessoas em situação de rua, mas também para os seus animais de estimação. E quando nós tomamos essa decisão, nós não fazíamos ideia que essa ação traria um alcance midiático tão grande, em que nós tivemos diversos canais de comunicação de nossa cidade, da região e do país inteiro falando sobre esse tema.
E foi tão legal porque essa ação, além de ajudar as pessoas e também cuidar da causa animal, que é importante, que era o nosso principal objetivo, nós trouxemos um resultado legal que foi também motivar outros municípios a fazer o mesmo. Imagina o horário nobre do Ratinho, assim, brincadeiras à parte, né? Pô, o Ratinho repercutindo, outros grandes. Mas assim, eu acho que talvez o primeiro assim que levou e ajudou ainda mais a difundir o tema foi o Ratinho, né? Que é, talvez na faixa de horário dele, a maior audiência que tem na televisão, né? Sim, inclusive esse momento foi único para nós. Nós temos esse material guardado com muito carinho até hoje. E além dele, outros canais também a nível nacional repercutiram essa pauta. E eu repito, eu acho que o grande motivador de tudo isso, lógico que ter o reconhecimento da população e da mídia é importante, mas eu acho que através dessa ação nós conseguimos ampliar essa iniciativa para outros municípios. Isso eu acho que foi a grande questão desse movimento que nós fizemos de acolhida. O mais válido é você estimular as outras pessoas, os outros secretários, os outros municípios, para que eles possam aderir a essas ideias também, né? Então, parabéns. Nós motivamos pelo exemplo. Porque, assim, o público, pessoas em situação de rua, é um tema delicado, porque se você não ter ali uma retórica muito assertiva, você também é julgado, porque muitas pessoas têm um preconceito. Aquele cidadão ali, ele não merece ser ajudado, ele está ali porque ele quer. Então tem muito um julgamento. Então nós demonstramos que, infelizmente, qualquer um de nós pode ter um familiar naquela condição. Então nós precisamos ter empatia. Foi o que nós tivemos. E através dessa empatia nós motivamos muitas outras pessoas e municípios a fazer o mesmo nas suas cidades. Hudson, mudando agora, como se diz o ditado popular, né, de saco para mala, a gente sabe que agora a gente deixa de lado um pouco o Hudson secretário e a gente vai para o Hudson vereador. Quais são as suas principais ideias para o desenvolvimento de Cascavel? A gente sabe que quando se fala em assistência, você vai ser referência tanto na secretaria como na Câmara, né? Mas aí a gente vê também quais outros temas o Hudson aborda e vai abordar no seu mandato. Olha, eu teria uma grande oportunidade agora numa posição política, 100%, de trazer o que é de fato a política de assistência social, que é muito diferente do assistencialismo, que as pessoas confundem. Algumas vezes, inclusive, eu fui abordar na rua, você vai fazer o assistencialismo, ficar buscando doar alimentos, roupas às pessoas? Não que não seja importante isso, mas eu tenho respondido, não, a gente vai fazer a política social buscando autonomia e dignidade das pessoas, para que elas tenham condições de gerar renda, condições de ter a sua casa, de ter a sua família, ter o seu recurso para ir no mercado, fazer a sua compra. Isso é política social. Inclusive, eu sempre repito, a melhor política social é a geração de renda, e se gera renda como? Através do emprego. Então, eu teria essa grande oportunidade de ser um porta-voz da política de assistência social, agora num mérito mais político dentro da Câmara Municipal. Então, eu trarei isso principalmente, para que as pessoas entendam o que é de fato a política. Porque, Lucas, se você for hoje aqui nas ruas e abordar o que é política de saúde, eu afirmo a você que muitos vão saber o que é. Se você for perguntar sobre política de educação, muitos vão saber o que é, porque geralmente atinge as rotinas diárias das pessoas. Agora, a política social, a gente percebe que é uma informação muito distante das pessoas. Porque você concorda comigo que nem todo mundo, graças a Deus, precisa do acesso a essa política. E aí, se você não é afetado por algo, você não tem interesse de buscar o conhecimento. Você não me atinge. Então, por isso que a política social é uma política de grande relevância e as pessoas precisam saber qual, de fato, é os seus objetivos e as suas razões de existir. Então, eu tenho essa grande oportunidade agora como vereador, trazer isso à população. E aí, num olhar avaliativo também, Hudson, quais setores você acredita que podem ser priorizados para ajustar e ajudar o crescimento de Cascavel? A gente sabe que Cascavel cresceu em 8, 16 ou 24, né? Cascavel cresceu o que poderia crescer em 24, cresceu em 8 anos, né? E aí, o que você acha que setores podem ser priorizados para impulsionar para que continue esse ritmo de crescimento de Cascavel? Olha, eu vejo que nós somos uma cidade pujante, em desenvolvimento. Tivemos uma ótima gestão do prefeito Paranha nos últimos 8 anos. E agora o Renato Silva como prefeito tem uma oportunidade de dar continuidade a esse trabalho.
E eu vejo que um dos grandes gargalos, muitas vezes, para ter ainda mais desenvolvimento é você dar condições a indústrias, empresas, prestadores de serviços vir para a nossa cidade. E aí nós agregarmos valor aos serviços que são aqui prestados. E além de agregar valor, você também dar mais oportunidade de empregos. E para isso, o que eu vejo? É necessário pensarmos uma política de incentivo a essas indústrias e empresas virem mais para a nossa cidade. Ao mesmo tempo, nesse planejamento, pensarmos em estratégias de melhoria com relação às questões de logística aqui da nossa região. Infelizmente, nós temos um setor da logística rodoviária que é um gargalo ainda, 277, muitas vezes, por não ter uma duplicação. E isso, às vezes, encarece demais o transporte. Mas, ao mesmo tempo, temos uma oportunidade de ter uma ferrovia que está aqui na nossa cidade, em que pode ser ainda mais aperfeiçoada e ter ali uma condição de um modal logístico. Então, eu vejo que o prefeito ele tem uma grande condição de ser um facilitador de que tudo isso aconteça. Porque aí vem o grande papel do poder público. Ser facilitador, ser ponte e derrubar a barreira. Sendo na área de logística, seja às vezes no incentivo de um programa para que empresas tenham terrenos a um baixo custo para se implantar aqui, um incentivo fiscal, e tudo isso é papel do poder público. E acima de tudo trabalhar pelo povo, né? Eu acho que o que mais fascinou nos últimos 8 anos, e a gente espera que continue, a gente tem essa esperança que continue no mandato do Renato, é trabalhar em prol do povo, né? Da população mesmo, melhorias em todas as regiões da cidade, e não ser como a gente vê em algumas cidades, ou em até, né, de uma forma no âmbito geral, a gente vê que não se trabalha apenas para a população mais favorecida, mas trabalha de igual para a população menos favorecida também. Então a gente acredita muito que este governo, a gente tem ouvido muito dos vereadores também, dos outros vereadores passaram aqui, que vai ser um governo totalmente diferente daquilo que a gente tem acostumado. Uma galera que realmente encaixou e que vai em busca de lutar pelo povo. Então isso para nós, enquanto intermediadores da conversa, para o pessoal que nos assiste em casa, isso é um alento, né? É um motivo de alegria, ter essas pessoas realmente dispostas a lutar por nós, pelo povo, que talvez outras pessoas não tenham essa mentalidade. O coronelismo muitas vezes não deixou com que isso acontecesse, mas a gente vê agora essas pessoas que vêm para desbravar e mudar essa chavinha para nós, né? Então... Isso, e requer decisões com isonomia, com igualdade, como você falou. É você sim pensar no aeroporto que proporcione a quem precise dele o acesso, assim como pensar também lá no ponto de ônibus, que as pessoas que não têm às vezes o seu veículo e precisam de um transporte público, é pensar na sustentabilidade com veículos elétricos, e tudo isso, como eu disse anteriormente, tem o poder público como um facilitador ou um dificultador. E a população hoje tem muito fácil acesso às informações. E é muito por isso também que a gente vê muitas pessoas chegando à nossa cidade, porque percebem que aqui, através de toda essa estrutura, essas políticas públicas, aqui é bom de se viver. Então não é à toa que eles estão vindo para cá, buscando alocar suas famílias, buscando gerar renda, o que é bom para todos nós. Nós não devemos ter uma cidade cercada, muito pelo contrário, tem que estar aqui aberto a todos que queiram trabalhar, desenvolver, né? E para isso a importância de termos políticas públicas. Pensarmos na área de segurança também, que hoje é um grande desafio que nós temos, né? Dar àqueles que querem oportunidade, a quem está vindo para cá para fazer baderna, bagunça, também tem que ter a firmeza dos órgãos de segurança. Então, tudo isso demonstra comando, principalmente de um gestor, que foi demonstrado muito aí pelo nosso ex-prefeito Paranhos, e acredito que também terá condições do Renato de fazer um bom trabalho. Só para complementar o que você falou, né? Como Cascavel é acolhedora, né? Você já fez uma conta de quantas pessoas que você conhece que nasceram em Cascavel, quantas pessoas vieram morar em Cascavel? Eu não sou cascavelense, a minha esposa não é cascavelense. Aqui na redação nós temos uma grande parcela de pessoas que não são cascavelenses, né? E como o Cascavel acolhe nesse ritmo de crescimento, acolhe e as pessoas vão fincando raízes. Porque você não vê as pessoas indo embora daqui, muito pelo contrário, você vê, vem pra cá. Como Cascavel tem sido referência em receber pessoas que têm tido dificuldade em seus países. Nós vemos hoje
Eu fico feliz de andar no centro e você vê, daqui a pouco, numa boa brincadeira, nós vamos ter que se virar e aprender novos idiomas também para receber essas pessoas também. Como o Cascavel tem sido acolhedor em todos os quesitos, né? Então isso é bom também, né? Para o desenvolvimento da cidade, para todos nós acaba sendo um ponto positivo, né? Com certeza, e nós não devemos ter barreiras de fato. Quando a gente fala dos migrantes, por exemplo, nós temos dados que hoje nós temos aproximadamente 25 mil pessoas migrantes em Cascavel, de diversas nacionalidades. Cascavel hoje é uma cidade do mundo. Como você diz, daqui a pouco a gente vai ter que aperfeiçoar o nosso inglês, dominar o espanhol, para que a gente tenha um bom diálogo e que essas pessoas sejam bem-vindas para buscar também oportunidades, seja em qual área de atuação elas estão, seja nas cooperativas, né? Então, todos sejam bem-vindos a Cascavel, porque aqui é um local próspero. Isso aí. Hudson, e aí a gente, olhando a tua experiência também, você vai usar e abusar disso dentro da Câmara, mas você, quais políticas públicas você acredita que podem ser implementadas em Cascavel para tentar reduzir as desigualdades sociais que existem no nosso município? Como eu tenho uma trajetória de 18 anos como servidor público, então eu tenho um domínio sobre os bastidores do executivo, né? Como as coisas funcionam. Então, sem dúvida, eu tenho uma boa oportunidade de contribuir nesse processo. E eu entendo que nós devemos avançar na política do trabalho, como eu falei. Nós podemos também ter uma oportunidade de melhorias na área de saúde mental, porque hoje um dos grandes desafios para a pessoa superar a vulnerabilidade é uma questão de saúde mental. A pessoa está depressiva ou com ansiedade. No primeiro momento ela tem dificuldade de gerar renda. Não gera renda, ela perde a família. Perde a família, vai para onde? Na política social. Em que se nós tivermos ali uma condição de maior agilidade desse tratamento de questões de saúde mental, ou até mesmo de prevenção com relação a esse tema, nós já teremos um grande avanço, porque nós não teremos pessoas com tantos problemas. E não tendo problemas, as pessoas têm condições de trabalhar, desenvolver as suas tarefas diárias, né? Gerir a sua família e, através disso, ter prosperidade. Além dessas duas políticas, a saúde mental e a assistência social, também tem como bandeira a política da agricultura familiar. Em Cascavel, hoje, nós temos mais de 1.000 famílias inscritas como família agricultura familiar. Então, também, evitar êxito rural, incentivar a geração de renda. Tudo isso é possível através do município. Nós temos hoje uma Secretaria de Educação, de Assistência Social e Saúde que compram produtos para servir as refeições. Então eu vejo que, se tomar uma decisão assertiva, em vez de comprar num processo licitatório, a gente pode comprar do produtor que está aqui na cidade. E esse cara vai gerar renda. Ele vai deixar de vir para a cidade, vai ficar no campo. Muitas vezes, gerando renda, ele vai trazer de volta seu filho que veio fazer uma faculdade, se formou e quer voltar. Então tudo isso traz um desenvolvimento, não só para a cidade, como também para o campo. E também, nós não podemos esquecer dos servidores públicos, porque eles são hoje os profissionais que ofertam todo o serviço em todas as áreas. Então, eles são responsáveis também por essa acolhida das pessoas. Porque quando você vai na prefeitura para abrir uma empresa, ou que seja via online, você é atendido por alguém que está ali disposto a resolver seu problema. E quem é esse cidadão? É o servidor público. Então, o servidor também, eu teria um olhar muito respeitoso para a gente poder ter uma maior motivação nesses profissionais para que eles possam ainda melhor atender o cidadão que está ali procurando uma oportunidade, seja um empresário ou um cidadão que queira pagar os seus impostos ou buscar uma prestação de serviço. A pandemia, Hudson, ela acelerou o ritmo no mundo. Pelo menos aí em 10, 15 anos a gente sabe que muita coisa que a gente ia conhecer daqui muito tempo aconteceu em 2020, 2021. E decorrente disso, a gente sempre teve muito problema de saúde mental, mas na pandemia as pessoas foram encorajadas a buscarem soluções, tratamentos, conversarem mais, colocarem para o próximo mais o seu problema. E eu trabalhei no CAPES por 4 anos, né? E depois fui presidente da ASMEC, que muita gente não conhece, mas foi a associação montada de saúde mental em Cascavel, que talvez
E aí a gente tem que dar os créditos, mas também a gente tem que dar as cobranças devidas a todo mundo. No mandato do Edgar e também do Paranhos, ela ficou um pouquinho... Não seria escanteada a palavra, mas poderia ter tido um olhar diferente pelo crescimento das pessoas que buscam a saúde mental, a ajuda da saúde mental, né? A pasta da saúde mental em Cascavel. E aí você tocou num assunto que é muito importante para nós e a gente tem que debater isso também. Dentro da saúde mental, Hudson, o que você acha que lá na Câmara você pode auxiliar essas pessoas também? Hoje a gente tem CAPS-I, CAPS-AD, CAPS-3, com talvez estruturas que precisam ter melhoras. O CAPS-AD, eu acho que por emendas impositivas de 2023 está tendo a sua reforma. Se não começou, vai ter essa reforma feita. O CAPS-3 passou por uma grande reforma, mas já bateu o tempo, já precisa de um olhar diferente. O CAPS-AD talvez seja o mais novo, mas também já num ritmo acelerado. E por serem poucos espaços para talvez cuidar de uma população que cada vez mais cresce, né? Qual que é as tuas ideias, os teus projetos para a saúde mental também? Então, assim, hoje nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma diretriz nacional, que ele impõe aos estados e municípios fluxos e condições de processos, de atendimento. A grande questão que eu vejo, de repente a gente tem que refletir se esses fluxos e diretrizes estão sendo eficientes para o atendimento a quem procura o serviço. Porque quando você ouve alguém falando, olha, eu estou esperando um psiquiatra por 3 anos, esse processo não está certo. Porque só quem teve em casa alguém que teve dificuldades e problemas de saúde mental sabe o quão urgente é. A saúde mental é agora. É você ter condições de ter um acesso a um profissional nesse momento. Porque daqui uma semana pode ser tarde. Pode ser que essa pessoa veio cometer o pior dos atos, que é o suicídio. E aí como que fica? Então por isso que a minha grande reflexão, eu tenho já buscado dialogar na saúde, seja com o secretário, seja com os consórcios, seja com a 10ª regional, o que nós podemos fazer de diferente? Porque está evidente que o que está sendo feito não está resolvendo. Se o público prioritário com ideação suicida está demorando 3 anos para ser atendido, não está conseguindo chegar, imagine aquela pessoa que está com uma ansiedade agora, que não seria tão grave e que precisaria do atendimento agora. Então são reflexões que eu faço para a gente poder estudar estratégias e soluções. Não estou aqui só para apontar. Sim. Eu estou aqui para trabalhar junto e buscar soluções. Agora voltando ali para o cenário da Câmara, Hudson. E aí eu fiz essa pergunta para... Eu não conduzo geralmente as entrevistas. Hoje, no sorteio, acabamos caindo aí você. E aí, nas oportunidades que eu tenho tido, eu tinha feito 2 perguntas que interessam muito a população. A primeira é sobre educação. A gente sabe que todos têm as suas bandeiras, todos empunham suas bandeiras, mas talvez tenha algumas bandeiras que todo mundo vai ter que caminhar junto, né? A gente fala, meio ambiente é muito importante, causa animal, mas talvez saúde e educação também estejam um pouquinho com prioridade em relação a outros temas, né? Você falou muito sobre saúde, eu quero saber também o que o Hudson pode trabalhar na educação. Talvez o Paranhos tenha tido os 2 governos mais aprovados da história de Cascavel. A gente espera que o Renato siga o mesmo caminho. E foi eleito por diversas vezes o melhor gestor do Brasil, o melhor prefeito do Brasil. Então, para nós, isso é um motivo de muita alegria. E aí, eu sempre falo, né? A gente tem que parabenizar, mas também a gente tem que expor alguns defeitos que ele mesmo assumiu para nós aqui em entrevista, né? Talvez a educação tenha sido esse calcanharzinho de Aquiles do Paranhos. Será que faltou alguma coisinha? O servidor, a gente também fala do servidor, né? E o servidor ficou um pouco chateado em relação a isso na educação. O que pode ser feito para melhorar o setor de educação agora nos próximos 4 anos? Olha, primeiro é importante refletir. Estar prefeito de uma cidade, o gestor, é a posição mais complexa que existe. Porque ele tem que gerir uma cidade com todos os seus problemas e muitas vezes o recurso disponível, o orçamento, não é o suficiente para atender todas as vontades do gestor. Porque
Porque o prefeito ele gostaria de dar um aumento aos servidores. Eu aposto com você, se conversar com ele, como cidadão, ele tem essa vontade. Ele gostaria de inaugurar novas unidades de saúde, novos CRAS, novos CREAS, novas unidades educacionais. Porém, muitas vezes ele tem uma limitação e que também não basta ele começar a querer ampliar impostos, que já não é uma solução. Nós, como cidadãos, estamos no limite, não aguentamos mais pagar impostos. Então veja quão complexo é você ser o gestor em que você tem o desafio de não conseguir, às vezes, aumentar a sua capacidade de arrecadação, porque você não pode aumentar imposto, e ao mesmo tempo você sabe da necessidade de aumentar o número de vagas de CMEs, que hoje eu sei que é uma das grandes dores das famílias. São 500 crianças, né? De 300 a 500 crianças por mês, né? Que nascem em Cascavel. Isso, hoje nós temos ali um desafio de aproximadamente 5.000 crianças aguardando uma vaga. Então, é complexo. E com toda essa complexidade, o prefeito ainda conseguiu inaugurar mais de 20 unidades educacionais. Conseguiu fazer diversas reformas. E eu afirmo a você, como eu estava dentro do município, em que a área que ele mais priorizou foi a educação. Ele investiu mais do que podia nessa área. Porém, como eu estou afirmando aqui, como eu já estive gestor de uma pasta, tem as limitações. E se ele não cuidar com as limitações, ele tem penalidades. E aí gera improbidade. Então, eu vejo que o prefeito marcou história na educação, marcou história na saúde, inaugurou diversas unidades. Porém, nós temos uma cidade muito dinâmica. Além dos nascimentos que você citou, nós temos diversas famílias que vêm à cidade todos os dias em busca de uma oportunidade. E como a política de saúde e educação é universal, a partir do momento que eu decidi mudar de cidade e eu firmei ali residência, eu já tenho direito ao acesso à educação das minhas crianças. E aí como que o gestor tem esse planejamento de quantas pessoas virão para cá? De repente, quantas irão nascer, a gente consegue um controle de natalidade por média. Mas quantas virão, eu não tenho um controle. Porque a cidade é uma cidade aberta. Então, a educação, com certeza, é uma política que muda o destino das pessoas, tanto para o bem como para o mal. Se você não tem uma educação de qualidade, você afasta as famílias, as pessoas do acesso, e aí você traz um futuro duvidoso a essas pessoas. Como que elas terão as suas profissões no futuro se não tiverem uma educação na base eficiente? Ao mesmo tempo, se tiverem um acesso eficiente, terão também grandes tendências de ser uma pessoa, um profissional de sucesso. Então, a educação, de fato, independente das bandeiras dos vereadores, é uma pauta que teremos todos os dias. Teremos lá a cobrança justa dos professores pelo aumento dos salários, o reconhecimento que eu vejo como uma pauta coerente e justa por parte de todos, não só dos professores, mas de todas as categorias, porque afinal todo mundo quer ser melhor reconhecido financeiramente para dar uma melhor condição de vida à sua família. Justo, porém nós teremos que ter esse equilíbrio. Muitas vezes nem tudo que a gente quer como pessoa na gestão pública é possível, porque existem os limites legais. E é interessante você dar essa explicação pelo corpo técnico, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam que eu conto muita história, mas eu tenho uma trajetória legal. Eu trabalhei na assistência, eu fui o segundo estagiário da Praça Céu. Isso em 2013, 12 anos atrás. E aí depois transitei na saúde, ficando na saúde mental, e eu fui para a educação, né? E aí na educação a gente tem... A minha esposa hoje é coordenadora e tal. E aí você ouvir uma resposta técnica, ela traz um olhar diferente, né? Porque assim, as perguntas que eu tive com outros vereadores, eles trouxeram as pautas, trouxeram as soluções, mas parece que ainda falta esse quesinho técnico para a gente poder explicar também. Então isso você pode ter certeza que vai dar um bom corte para a gente também. Hudson, e esse primeiro mês dentro da Câmara, como é que é? O pessoal é mais... Desculpa, acho que o ar tá ruim para nós dois, né? Depois a gente corta essa parte, Papinha. Você quer que diminua o ar? Tá bom? Não, acho que tá. Vamos na aguinha aqui. Aí, vamos voltar do zero aqui. Hudson, primeiro mês dentro da Câmara, a gente sabe que a atuação é um pouco diferente, né? A primeira sessão é na semana que vem. Como é que vocês trabalharam nesse primeiro mês dentro da Câmara, então?
Então, a primeiro contato com o legislativo, né, na minha condição como novato na Câmara, tem sido um processo de bastante aprendizado. E um aprendizado principalmente nas questões políticas, né? Porque eu percebo que o ambiente do legislativo ele é muito político e muitas vezes não tem muitos debates técnicos como existe no executivo, né? Essa igualdade e paridade, como eu expliquei anteriormente. Então eu estou aprendendo muito, eu estou agindo com muita prudência em toda e qualquer ação que eu tenho tomado. Tenho muitas ideias de projetos de leis, indicações. Porém, como eu estava do outro lado também como executivo, eu estou tendo cuidado de ir até o executivo, dialogar, ouvir. Estou indo também para os setores, para as classes, né, para também ter um parâmetro de um terceiro que não seja só uma relação legislativo-executivo, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e colocar de fato pautas que venham a ser aprovadas e que não seja ali um projeto de lei de gaveta que nunca vai ser utilizado para nada, né? Então eu estou buscando ter esse cuidado para que tenhamos eficiência, afinal o meu salário está sendo pago pelo povo. Então cada minuto que eu estou ali trabalhando é pago pelo povo, então eu irei ter todo o zelo e respeito a quem está me dando condições de ser vereador. Hudson, a gente já está se encaminhando para o final. A gente sempre procura não prolongar, porque a gente precisa extrair o máximo, daí fica aquele picolé de chuchu também, às vezes as pessoas não interessam muito. Mas eu quero que você fale para a câmera ali o que as pessoas podem esperar da atuação do Hudson. Muito vai ser adicionado da tua experiência de 18 anos como servidor também, mas também novas experiências vão formar um novo Hudson também como vereador. Então eu quero que você fale para quem está nos assistindo também o que esperar do Hudson esses próximos 4 anos. Quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando que terei um mandato muito técnico e democrático. E por isso eu quero aqui abrir a oportunidade a todos que estão nos acompanhando. Nosso gabinete está aberto a sugestões, ideias, denúncias, para que a gente possa, como vereador, fazer o nosso papel, que é fiscalizar as ações do Executivo e também ser propositor de soluções. Não só indicar o problema, mas também sugerir soluções. Então, por isso eu quero contar aqui com a ajuda da população, até porque sozinho nós não conseguiremos ter o alcance do atendimento a toda a nossa cidade, que é uma cidade não só grande de território, mas diversas de problemas, seja na área de infraestrutura, de saúde, educação. Mesmo com todos os avanços que nós tivemos, nós sempre teremos problemas. Como eu disse, ser o gestor de uma grande cidade, que o prefeito Renato tem esse desafio agora, não é fácil. E cabe a todos nós também o compromisso de colaborarmos nesta gestão. Então, por isso, quero aqui também colocar o meu gabinete lá no Legislativo à disposição de todos para que possamos ter uma cidade cada dia mais justa, igualitária, de oportunidade às pessoas, que é o nosso grande compromisso. Hudson, quero então agradecer a sua presença aqui. A gente sabe que primeiro mês é corrido, você precisa se inteirar das coisas também, tem todo um regimento interno que a gente precisa tomar conta daquilo também. Agradecer você ter se disponibilizado, para nós é uma honra você estar aqui. As explicações técnicas para nós também são muito valiosas, principalmente para quem está nos acompanhando em casa. E desejar que você faça um bom mandato, que você consiga, dentro das condições, fazer aquilo que você planeja também, que é o mais importante para a nossa população. Obrigado aí pela oportunidade da Gazeta nos abrir esse espaço, né, para que a gente possa estar dialogando com a população, sempre trazendo transparência às nossas ações, que eu vejo que é primordial em qualquer ambiente, e principalmente no ambiente político. Então eu quero agradecer você que está nos acompanhando. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário e o seu like para que as pessoas possam conhecer ainda mais o nosso trabalho, possam conhecer um pouco mais daquilo que o Hudson fez e irá fazer por Cascavel, e para que as pessoas também possam tirar as suas dúvidas a respeito daqueles que estão no nosso comando nesses próximos 4 anos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.